Fala aí pessoal do Primoverso, aqui é o Rodrigo do canal Jogador de NFT e nesse vídeo a gente vai fazer um compilado aí de informações e falar sobre o Bored Ape, que são aquelas figurinhas do macaco que o Neymar tem, o Justin Bieber, o Post Malone, a Madonna, diversos artistas, celebridades. Você vai entender o que é esse Bored Ape, qual que é a função disso e também sobre o mais recente acontecimento que foi a venda das lentes desse metaverso, do Otherdeed. O que isso tudo pode trazer de informação relevante para você e será que por acaso vale ficar de olho? Então acompanha até o fim, deixa o like, compartilha esse vídeo e vamos lá. Então vamos começar do princípio do mais básico possível. Esses Bored Apes são essas figurinhas, basicamente, elas são todas NFTs. É uma coleção de 10 mil figurinhas NFTs, que eu já expliquei em alguns outros vídeos, mas acho que vale ressaltar aqui de novo. NFT é uma sigla para Non-Fungible Token, o que significa que cada um desses Bored Apes tem suas características e é um ativo único de propriedade de uma carteira de uma pessoa ou de mais de uma pessoa, né? Uma pessoa pode ter mais de um Bored Ape, como é o caso do Post Malone, que se não me engano tem 2 macaquinhos aí. E aí entra aquela grande dúvida das pessoas, né? Mas qual que é a diferença de você ter realmente esse NFT, que nem o Neymar tem e pagou milhões de reais, ou você ir lá e tirar um print da tela e sair espalhando por aí que, beleza, eu tenho esse NFT também. A questão é que por conta da blockchain, essa que é a grande revolução por trás de tudo, você consegue atribuir propriedade digital a esses ativos. Então, antes, quando a gente pensa há muitos anos atrás, antes da blockchain, se eu tivesse um arquivo de Excel, por exemplo, eu poderia mandar esse arquivo do meu computador para o seu. Eu estaria mandando uma cópia. O arquivo de Excel não saiu do meu computador para o seu. Seria nada mais do que uma cópia. Então, a gente tinha um grande problema de gasto duplo ou, em outras palavras, a gente não conseguia trazer escassez para o mundo digital e propriedade dos ativos. Com a chegada da blockchain, isso agora se tornou possível. Isso significa que eu consigo ter um ativo digital de propriedade minha, eu consigo fazer o que quiser com ele, transacionar da maneira que quiser, comprar, vender e por conta dessa descentralização, esse ativo sai da minha carteira e vai para uma outra carteira de forma imutável, ou seja, que pode ser verificada por qualquer um dentro dessa blockchain. A gente consegue trazer escassez e acabar com o problema do gasto duplo. Se você não entendeu nada, é a mesma ideia do seguinte, tem a Mona Lisa lá, né, do Leonardo da Vinci, que está no Museu do Louvre. Eu posso comprar uma Mona Lisa num marketplace qualquer e chegar na minha casa, certo? E posso dizer para todo mundo, eu tenho a Mona Lisa. Isso é uma ideia totalmente superficial. Por quê? Apesar de eu ter a Mona Lisa lá no meu quarto, na minha sala, não é a que foi pintada pelo Leonardo da Vinci, a original, que todo mundo sabe que é propriedade do Museu do Louvre. Então, eu ter uma Mona Lisa comprada em qualquer marketplace seria como o print screen da tela. Você pode até dizer que tem, mas não é propriedade sua aquele NFT, aquela figurinha do macaco do Neymar, por exemplo. E além disso, você, ao fazer isso, você está só ajudando com o marketing do projeto, né? Porque ao utilizar aquela foto no seu perfil ou sair espalhando por aí que você tem o NFT do Neymar, você só está ajudando a valorizar ainda mais o NFT de propriedade do Neymar. Ele é o único que pode vender e transacionar e tem o direito de propriedade sobre aquilo. E aí o que acontece? Esse projeto dos Bored Apes, ele foi fundado pela Yuga Labs e essa coleção foi lançada em 30 de abril de 2021. Fez um ano. Recentemente, como eu já falei, uma coleção de 10 mil diferentes macaquinhos com mais de 170 traits. Traits são como características, então uma boca diferente, um boné ou sem boné, um óculos, uma cor de fundo diferente, enfim, características que definem também a raridade desses macaquinhos. Então, dependendo das características do macaco, ele pode ser mais ou menos raro, ou seja, mais ou menos escasso dentro desses 10 mil, que é uma quantidade limitada. E quando essa coleção foi lançada, lá atrás, o preço de venda, de mintagem que a gente chama, foi de 0,08 Ether, o que na época dava algo em torno de $300. Essa coleção, vamos dizer um preço médio, né, porque isso varia todos os dias, chega a algo próximo aí de 100 Ether, o que dá também ali por volta de $200 mil. Então é quase uma multiplicação de 1000 vezes do seu capital. Já imaginou você botar $200 num ativo e depois de um ano ele tá valendo quase $200 mil? É insanidade, foi o que aconteceu com a coleção do Bake. Mas o que fez essa coleção bombar tanto, né, ganhar esse hype tão grande e essa valorização? Um dos principais pontos foi porque ela caiu no gosto de celebridades e grandes artistas. Então, alguns poucos exemplos que vêm na minha cabeça são Post Malone, Snoop Dogg, Neymar, Justin Bieber, Madonna, Jimmy Fallon e diversos outros que, se você pesquisar também, vão ver que são donos dos seus Bored Ape. E a questão é o seguinte, para esses caras,
200, 300 mil dólares não é absolutamente nada. Então eles veem valor muito mais nessa comunidade exclusiva que eles estão dentro do que fazer um lucro de 2 ou 3 vezes. Eles não querem saber do lucro, eles querem ter essa sensação de status e de exclusividade de fazer parte de um clube completamente único. O que faz com que, mesmo se o preço desses Bored Apes subir muito, muito dificilmente você vai ver o Neymar se desfazendo desse Bored Ape. Pode acontecer? Pode. Por quê? Porque o Neymar não está olhando o lucro nisso. Muito possivelmente ele não quer saber do lucro. Ele só quer saber do valor da comunidade dele. Afinal, 200 mil dólares pro Neymar, até cheguei a fazer essa conta no meu Instagram recentemente, se eu não me engano é algo como 0,3% do patrimônio do Neymar. Então, para muita gente, pagar 200 mil dólares numa figurinha, entre aspas, é loucura, mas coloca na perspectiva. Pro patrimônio do Neymar, da Madonna, do Post Malone, não é absolutamente nada. Um outro ponto que diferencia bastante essa coleção é a questão de tudo que você pode fazer e participar ao ter um NFT do Bored Ape. Então, algumas festas exclusivas já aconteceram só para quem é detentor dos Bored Ape. E se você tem o seu Bored Ape, você pode fazer a exploração comercial da imagem dele. Como, por exemplo, um restaurante que foi aberto no começo de abril em Long Beach, na Califórnia, com a temática de NFT. Ou seja, o dono daquele macaquinho está explorando a imagem do macaquinho, abrindo um restaurante. Isso não está acontecendo nesse momento, mas o dono do restaurante pode virar e falar o seguinte: pô, todo mundo que comprovar que tem um Bored Ape vai ter, sei lá, 50% de desconto para comer aqui. Ou vai poder ter um almoço grátis uma vez no mês. Então, com a propriedade digital, você consegue atribuir benefícios e exclusividades. Um outro ponto interessante que aconteceu no percurso aí até hoje do Bake, da coleção dos macaquinhos, é que em determinado momento, cada um dos 10 mil detentores, né, ou quem tinha ali o seu macaco, recebeu um frasco mutante, e esse frasco, ao ser aplicado no seu macaquinho, gerava um outro macaco mutante. Foi aí que deu origem à outra coleção da Yuga Labs, que é o Mutant Ape Yacht Club, ou o Make. Então a gente tem o Bake, que são os apes, né, os macacos, e você tem a versão mutante deles, que é chamada de Make. Ambos são da Yuga Labs. E quem era detentor dos macaquinhos comuns recebeu esse frasco para criar um macaco mutante. E hoje esses macacos mutantes, apesar do floor price, né, o valor em Ethereum deles ser bem inferior ao dos Bored Ape, a coleção, vamos dizer assim, original, ainda assim eles valem muito dinheiro. Então o cara que comprou o Bored Ape teve o direito de receber um Mutant Ape, e que também vale muito dinheiro. E recentemente o que mais vem sendo falado pela Yuga Labs e que está no planejamento deles é dessa criação de um metaverso, incluindo jogos e diversos outros benefícios para quem tiver inserido em todo esse ecossistema. Eles começaram lançando o próprio token dessa economia do mercado deles, que é a ApeCoin. Foi lançado no dia 17 de março desse ano. E a grande dúvida que a gente tem hoje, que ainda não ficou claro exatamente nos planos da Yuga Labs, é a utilidade desse token. Aonde que esse token necessariamente vai ser utilizado dentro de todo o ecossistema aí do projeto. Mas, apesar de a gente não ter tantas perspectivas futuras sobre a utilidade do token, ele já teve uma primeira utilidade. No último dia 30 de abril, o projeto aí, a Yuga Labs, dentro desse metaverso, lançou sua nova coleção chamada de Other Deed, que são as lands, ou os terrenos que vão compor todo esse metaverso. Para quem acompanha um pouquinho de The Sandbox, Decentraland, é mais ou menos essa ideia, que são pequenos lotes ali que vão compor esse mundo futuro, esse metaverso futuro, e que hoje também a gente não sabe muito bem qual a utilidade que vai ter, né? O que você vai fazer com esse terreno, o que você pode ganhar com ele, tudo isso ainda não está muito claro, mas com certeza tudo isso deve se integrar de alguma maneira no futuro para trazer benefícios aos holders, né? Aos detentores desses terrenos também. E para você ter ideia da loucura que foi isso, no dia da mintagem, ou seja, da criação dessas lands, foram vendidas 55 mil lands no dia 30 de abril. A rede da Ethereum ficou tão congestionada que a Etherscan, que é basicamente um site ali onde você consegue verificar todas as transações da rede, ele saiu, né, ficou fora do ar. E também, nesse dia, as taxas da Ethereum simplesmente explodiram. Teve caso ali de que simplesmente para o cara poder fazer a mintagem, né, fazer a criação da sua land, ele teve que pagar uma taxa acima ou próxima de 2 Ether, só de taxa, só para você fazer a criação do ativo. Né, 2 Ether a gente está falando de algo próximo de 6 mil dólares, só para você pagar de taxa. E por conta desse evento específico, essas altas taxas de transação, e aí durante o pico de mintagem dessas lentes, a Ethereum, também a rede, a blockchain da Ethereum, teve a maior queima de tokens da sua história. Lembrando que isso começou ali
ali em agosto do ano passado com o EIP 1559, onde cada transação ia ter uma pequena taxa desses tokens, né, Ether, que seriam queimados a partir dali. E desde que isso começou a entrar em efetivação, agosto do ano passado, esse pico entre o dia 30 de abril e o começo do mês de maio foi a maior queima até o momento em taxas da Ethereum. Então, por esse período de tempo, o token, né, a criptomoeda Ether, se tornou até deflacionária, porque teve muito mais queima do que criação de novos Ethers pelo menos durante esse período de tempo nos próximos dias. Só abrindo um parênteses aqui, para quem tiver interesse, a gente pode até trazer em um próximo vídeo, um futuro vídeo, a rede da Ethereum vai se tornar ainda mais deflacionária após o principal evento aí chamado The Merge, que deve estar previsto para acontecer em setembro desse ano, foi adiado, então a gente tem que acompanhar, onde eles vão mudar de uma prova de trabalho, Proof of Work, a blockchain, para Proof of Stake. Isso vai fazer com que, segundo estudos, até 90% dos Ethers comecem a ser queimados. Isso vai tornar o criptoativo deflacionário, porque até então o Ethereum ele era um ativo inflacionário, não tem um limite de criação de Ether, e conforme os mineradores iam utilizando a força computacional, eles iam sendo remunerados em Ether, ou seja, criação de Ether dentro dessa economia. Com a mudança para Proof of Stake, deve ter uma deflação bastante interessante. Mas aí deixa a ideia para outro vídeo, comenta aqui se você quer que a gente faça um vídeo explicando mais detalhes sobre esse Demerge e o que pode mudar na rede da Ethereum. Por outro lado, para quem sabe ou não sabe, o Bitcoin tem um limite em 21 milhões de unidades. Então isso deve acontecer por volta do ano 2140, se não me engano, a última unidade de Bitcoin minerado. E a gente sabe que a quantidade está matematicamente dada, não vai ser nada além de 21 milhões. O Ethereum até então tinha essa característica mais inflacionária, que deve mudar com o Proof of Stake. E o que a gente sabe sobre essas lentes do Other Digit até agora? Até o momento, tem muita coisa ainda para ser revelada pela Yuga Labs, mas obviamente a gente pode esperar alguns benefícios para quem for holder dos terrenos. Também tem uma questão bastante importante. Dentro desse metaverso, você tem um centro, né, como se fosse o centro ali da cidade, e os terrenos, né, as lentes que estiverem mais próximas desse centro tendem a ser mais raras e valerem mais. Obviamente porque em algum momento futuro elas também vão dar algum benefício por estarem mais próximas do centro. Só que a gente ainda não tem ideia, né? Qual característica que faz esse terreno estar mais próximo do centro ou não, que tipo de benefício adicional que pode trazer, etc. O que a gente sabe até o momento também é que alguns terrenos têm os chamados CODAs, que são uma espécie de um patch também que é dado como benefício para quem comprou as lentes desse metaverso. Basicamente, você tem que entender que essa ideia de tirar um print screen e sair compartilhando por aí é uma ideia muito superficial da tecnologia dos NFTs e da blockchain, na verdade é o que está por trás disso tudo, porque concorde você ou não, veja você valor nisso ou não, a questão de status e participar de uma comunidade exclusiva, a questão é que existem pessoas que veem valor nisso e que estão dispostas a pagar muito por isso, além de diversos outros benefícios que você pode trazer e exclusividades para os detentores dos NFTs. O importante para você tirar de todo esse vídeo é basicamente que o Bored Ape é mais uma das centenas de coleções que existem por aí, só que ao contrário de todas essas outras, hoje é a principal em volume de negociação e também batendo recordes de venda ali no preço que esses Bored Apes são negociados. Tudo isso por conta de entrada de celebridades muito fortes que agregam valor a essa comunidade exclusiva e também a todos os benefícios futuros que eles devem estar entregando aos detentores, como já entregaram os Mutant Apes, também as lentes, né? Quem era detentor de Bored Ape também recebeu as suas lentes e vários outros benefícios. Eu quero saber de você. Obviamente, eu acredito que ninguém que está assistindo esse vídeo vai ter a possibilidade de arriscar ou ter esse dinheiro para arriscar de 200 mil dólares numa figurinha, mas o que você acha do projeto em si? E pensando nesse mercado de NFTs como um todo, com outras coleções surgindo que também podem trazer esse potencial de multiplicações absurdas, apesar do altíssimo risco de também acabar não dando em nada. É um mercado que você acredita vai flopar? E o que você acha desse metaverso dos Bored Apes? Deixa a sua opinião aqui embaixo, que é muito importante. Não esquece de também deixar o like, se inscrever aqui no canal do Primoverso, e se tiver curiosidade sobre o nosso trabalho, só pesquisar jogador com o circunflexo aí de NFT no Instagram e em outras mídias para acompanhar a gente lá também. Beleza? Valeu, tamo junto e até mais.